compartilhar aqui a tela com os irmãos. Então, aqui, então, nós já tivemos 10 lições. Todas essas 10 lições elas foram gravadas, estão à disposição de todos lá na página do YouTube. Então, quem tiver dificuldade ou não conhece a página, é só me perguntar que eu dou acesso e mostro o caminho, tá? Nós aprendemos o significado da igreja bíblica. A igreja bíblica ela foi planejada por Deus, na lição 2. Na 3, nós vimos onde é que iniciou a igreja bíblica. Na lição 4, como nós identificamos hoje, no mundo de hoje, uma igreja bíblica. Na lição 5, nós vimos os termos usados na Bíblia, no Novo Testamento, para designar a igreja bíblica. Na lição 6, nós vimos como é que é a organização da igreja bíblica. Na lição 7, nós vimos como é que se entra na igreja bíblica. Na lição 8, nós vimos como é que é o louvor na igreja bíblica. Na lição 9, nós vimos o trabalho que é feito na igreja bíblica. Na lição 10, nós vimos a unidade da igreja bíblica. E hoje, na lição 11, nós vamos ver o credo da igreja bíblica. A palavra credo, irmãos, ela tem origem do latim e significa eu creio. No que crer, né? A igreja bíblica é de Cristo. Portanto, o seu credo é Jesus Cristo. É nele que nós cremos. Onde está a revelação completa sobre Jesus Cristo? Ela está na Bíblia, sem nada acrescentar da Bíblia e nada a retirar dela. Então, na Bíblia está tudo o que precisamos para crer em Jesus Cristo, a fim de obtermos a salvação. Já vimos neste curso que no Velho Testamento consta a criação, consta a origem do pecado e a formação do povo de Deus, né, o povo de Israel, onde é afirmada com eles, o povo de Israel, uma aliança baseada na obediência a Deus. Então, o Velho Testamento é uma aliança com o povo de Israel. O Velho Testamento foi o tutor até Cristo. E no Novo Testamento consta a vinda de Jesus Cristo pregando o arrependimento e a chegada do seu reino, da igreja dele. Seu reino chega com poder e uma nova aliança de Deus é feita, agora com o novo Israel. No Velho Testamento com o povo de Israel e agora com o novo de Israel, ou seja, os judeus e gentios convertidos a Jesus Cristo, baseado também na obediência a Deus com a promessa da vida eterna. A partir do início da Igreja de Cristo, a Igreja Bíblica, que foi no dia de Pentecostes, após a ressurreição de Cristo, os 12 apóstolos, por que 12? Porque Judas Iscariotes cometeu o suicídio, né? E ele foi substituído em Atos 1 por Matias. Então, os 12 apóstolos estavam reunidos em Atos 2 e eles foram batizados com o Espírito Santo. Então, chegada a promessa de Jesus Cristo, a chegada do seu reino com poder, chegou com o batismo com o Espírito Santo nos 12 apóstolos, e os 12 apóstolos passaram a ensinar a todos tudo o que receberam eles de Jesus, e também com os o que passaram a receber do Espírito Santo. Então, eles ensinaram o que receberam de Jesus e também foram recebendo revelações do Espírito Santo e foram ensinando. Todos os ensinos de Jesus, dado para os apóstolos e dos apóstolos recebidos do Espírito Santo, todos foram registrados e se encontram hoje no Novo Testamento, na Bíblia. Tudo, então, irmãos, que necessitamos para seguir e obedecer a Deus são os ensinamentos de Jesus Cristo e dos seus apóstolos que estão contidos no Novo Testamento. E esse é o único credo do cristão contido na Bíblia. Deus nos adverte que não devemos acrescentar nada ao que consta na Bíblia, bem como nada dela a retirar, pois nela está a revelação completa de Deus, tanto sobre a velha aliança com o povo de Israel, como também sobre a nova aliança com os cristãos, nunca se esquecendo de que homens inspirados pelo Espírito Santo a escreveram a Bíblia. Vejam a advertência abaixo quando cristãos começaram a abandonar os ensinos, o evangelho do apóstolo Paulo, né, que está pregando sobre Cristo. Aí o nosso irmão Edson vai entrar na aula hoje. Irmão Edson, lê para nós, por gentileza. Tá com áudio? Admiro-me que. Oi? Não, Tá eu me ia dizer que ouvindo? estava com áudio, eu ia dizer que estava com o áudio fechado, mas não, veio a voz agora. Pode continuar. É para ler esse versículo que está aí, Gálatas de 1 a Isso, 6 a isso, 9, correto. é isso? Isso, correto. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que, na realidade, não é o evangelho.
O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Amaldiçoado. Gálatas 1, de 6 a 9. Então, nós vemos aqui o apóstolo Paulo pregando, os apóstolos estavam pregando, todas as revelações recebidas do Espírito Santo, e as pessoas já se pervertendo, né, saindo da pregação do Evangelho. E hoje, graças a Deus, o nosso credo está tudo na Bíblia. Então, ninguém pode pregar nada diferente do que consta na Bíblia. E vejamos agora advertências sobre as alterações que, porventura, o cristão vem a fazer nas Escrituras, nos dias de hoje, seja por acréscimo, seja por supressão, retirada. Lê para nós, por gentileza, essa passagem, irmão Edson. Apocalipse 22, 18, 19. Diz assim: Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Uma advertência contra a retirada ou acréscimo de algo já escrito, definido na nova aliança, na Bíblia, tem essa punição severa de Deus. As Escrituras, irmãos, elas são perfeitas. As Escrituras são completas, segundo Timóteo 3, 16 e 17 fala isso, e incontestavelmente perfeitas. Tiago 1, 25 fala isso. Portanto, nós cristãos, nós temos a obrigação de falar e ensinar apenas conforme o que está escrito, pois é a palavra de Deus. 1 Pedro 4,11 nos diz isso. Por isso, não há necessidade de outros credos, outras leis religiosas e outros guias oficiais para definir e manipular a fé dos homens. Reflitamos nas passagens abaixo que o irmão Edson vai ler para nós. 2 Timóteo 3, 16 a 17 diz assim: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Essa passagem, nessa segunda carta de Paulo a Timóteo, ela define bem as Escrituras Sagradas, que ela é inspirada por Deus e que ela é útil para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir e para instrução na justiça de Deus. Por que isso? Para que o homem de Deus, o cristão, todos nós, sejamos aptos e plenamente preparados para quê? Para toda boa obra. Não precisamos mais nada além do credo que é as Sagradas Escrituras. Vamos ver mais uma passagem aqui. Tiago 1, 25. Diz assim a palavra: Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Olha, como diz o irmão Wayne, né? Olha uma promessa, uma justiça de Deus. Nós temos que ter fé na palavra e obedecer e recebemos a justiça de Deus. Aqui fala que a lei de Deus é perfeita. Ela traz liberdade e quem persevera nessa a prática dessa lei, ou seja, quem tem uma fé praticante, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, justiça de Deus. Se eu observar e praticar a lei, a vontade de Deus, eu serei feliz naquilo que eu fizer. Mais uma passagem, irmão. 1 Pedro 4:11. A palavra diz: Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. De Deus, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Aqui está o ato de servir, né? Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê. Então, promessas de Deus e como nós devemos agir à servidão. A razão pela qual o mundo religioso aí fora está tão dividido nos dias atuais, e começou já no segundo século, né?
é o fato de aceitarem as doutrinas feitas pelo homem. Nós temos a Bíblia, né? Ao invés de apenas ficarem restrito à palavra de Deus, que está contida na Bíblia. Eles colocam tradições, costumes, regras e leis, corroborado pelo fato de não estudarem a palavra de Deus. Por isso, a importância de nós cristãos, discípulos de Cristo, manusear a Bíblia, ler, meditar todos os dias, para saberem a real vontade de Deus, a fim de obedecer. Nós ouvimos muitos irmãos até falar: eu tenho preguiça de ler, não gosto de ler, não tem que ler. Se não ler a Bíblia e não estudar, não vai saber a vontade de Deus, não vai saber o que obedecer. Então, também argumenta-se que cada denominação aí fora precisa dos seus próprios regulamentos para distingui-las uma das outras e, para tanto, estabelecem seus credos em acréscimo à Bíblia. Essa é uma confissão de que, para essas denominações, a Bíblia foi relegada a um segundo plano, ou considerada insuficiente em seus ensinamentos. É lamentável o fato de terem pessoas aí fora, né, com a pretensão de modificar a própria palavra de Deus, acrescentando outras doutrinas além do contido na Bíblia. Por causa de toda essa confusão religiosa, o apelo da Igreja Bíblica é que todos deixem os credos e doutrinas particulares para seguir unicamente o contido na Bíblia, que é a palavra de Deus em sua perfeição. E isso é o suficiente para a salvação. Tendo a Bíblia como único credo a seguir, não correrá o risco de haver divisões, de falta de unidade doutrinária, mas, pelo contrário, haverá união em Deus através dos ensinos de Jesus Cristo. Os homens precisam de um credo? Alguém pode nos perguntar. Sim, compreendemos a ideia de que os homens precisam de um credo espiritual no que acreditar para as suas vidas, pois precisam de algo para orientá-los nessa vida. Mas onde devem buscar esse credo? Como já vimos até aqui, é na Bíblia que encontramos o que precisamos saber para seguir e obedecer a Deus. E isso se dá através de Jesus Cristo. Temos que conhecer a Jesus Cristo. Não devemos ter nenhum outro Salvador além de Jesus Cristo e nenhum outro credo além da Bíblia. Tudo que temos para nos informar oficialmente sobre a doutrina divina está contido na Bíblia. Nosso apelo urgente é que todos estudem a Bíblia, todos leem e estudem a Bíblia, minuciosamente e continuamente, sabendo que ela é suficiente. Vamos ver essa passagem aqui com o irmão Edson aqui. João 5,39. A palavra diz: Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Então, Jesus falou isso aos judeus, que corretamente estudavam as Escrituras, e são as Escrituras que testificam a respeito de Jesus. Só que eles não compreenderam do Velho Testamento das Escrituras que ela toda levava até Cristo. E hoje, graças a Deus, nós não teremos a desculpa que tinham lá os irmãos lá do primeiro século, lá antes os judeus, que não conheceram a Cristo, não interpretaram. Nós temos toda a revelação completa. O Velho, para compreendermos a história de Cristo, o plano de Deus, o tutor até Jesus, e o Novo Testamento, toda a revelação completa e mistério de Jesus Cristo. Então, mas essa segunda passagem, irmão, Amém. 2 Timóteo 2,15, a palavra diz: Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. essa orientação foi de Paulo a Timóteo na segunda e última carta de Paulo, onde é para nós também. Devemos nos apresentarmos a Deus aprovado, obreiros que não têm do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra de Deus. Então, nós precisamos estudar, compreender a vontade de Deus para podermos ensinar, pregar o Evangelho, evangelizar. É a palavra de Deus e apenas ela que pode nos guiar à salvação. E é pela palavra de Deus que seremos julgados no último dia. Olha a importância disso. Lê para nós, irmão Edson. João 12, 47 a 50. A palavra do Senhor diz: Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo.
Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Todos nós estaremos diante de Deus no julgamento, no juízo, e seremos julgados pelas nossas ações mediante a palavra do Senhor. Então, a importância de todos nós conhecermos a vontade de Deus, a palavra do Senhor, as Sagradas Escrituras. Temos que ler e estudar. A Bíblia como nossa fonte do credo espiritual. Temos que aceitar a Bíblia como o nosso único credo espiritual. Precisamos ler a Bíblia para aprender a verdade espiritual e moral, pois nela está contida a verdade, conforme nós vamos ver na passagem a seguir. Irmão Edson? João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 8:32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Nossas duas passagens nos mostram, né? Jesus orando ao Pai, pedindo para os discípulos serem santificados na verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Todos que conhecerem a verdade liberta, liberta da escravidão do pecado e leva à salvação. Por isso, da pregação do Evangelho, por isso, dos cristãos já batizados, seguir estudando a palavra. Não podemos achar ou constatar a verdade em outro credo que não a Bíblia. Então, a única verdade para a salvação, verdade de Deus, está na Bíblia. Portanto, para crer na verdade, na palavra de Deus, em Cristo Jesus, ou seja, ter fé, é essencial conhecer a palavra de Cristo, e isso se dá ouvindo a mensagem do Evangelho, conforme nos diz lá em Romanos 10:17. Romanos 10:17. A palavra diz: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, o que nós aprendemos nessa passagem é que a fé, ela vem por se ouvir a mensagem. Quanto mais eu ouvir, mais ler, mais estudar, mais fé eu vou ter. E nós vemos na carta de Tiago que Deus testa a nossa fé, prova a nossa fé com provações. E as provações vêm de Deus, e nós temos que pedir sabedoria para vencer as provações, e a sabedoria é pelo conhecimento da palavra. Nós teremos sabedoria que vem de Deus, vencemos as provações, nossa fé é aumentada e nós seremos aprovados por Deus. Quem está acompanhando a aula do irmão Enio nas terças-feiras de Tiago, vê bem esse ensino dele sobre Tiago. Então, não é de se admirar que tantas pessoas no mundo se enganem sobre a realidade da vida espiritual. Nem surpreende o fato de haver tanta divisão, confusão e ignorância nas religiões. A humanidade, ao invés de ir atrás dos ensinamentos de Jesus Cristo, vai atrás de homens, ouvindo suas explicações e ajuda espiritual, esquecendo de examinar tudo nas Escrituras. Nós temos a fonte do credo da Igreja Bíblica, né? Seguem mais as pessoas do mundo, seguem mais os ensinamentos humanos do que os de Deus contidos nas Sagradas Escrituras. Portanto, a humanidade precisa urgentemente voltar à Bíblia para conhecer a salvação e se reconciliar com Deus. Procure na Bíblia Jesus Cristo e encontrará a verdade sobre a salvação, sobre a doutrina cristã e sobre a igreja bíblica. Entre tantas doutrinas humanas e igrejas denominacionais, onde encontramos a verdadeira doutrina e a igreja de Cristo? Encontramos somente na Bíblia. No Novo Testamento está tudo o que é necessário para conhecermos a nova aliança de Deus com aqueles que aceitarem Cristo como seu Filho, Senhor e Salvador. Cuidado, irmãos, com os falsos mestres e os falsos ensinos. Lê para nós, Edson, por gentileza. Viu na internet, não? Abre o microfone, Edson. Irmão, abre o microfone. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm se saído pelo mundo.
Então, eu digo a todos, principalmente aqueles que não têm o hábito de ler a Bíblia. Tudo que vocês escutam, que ensinam, verifique as passagens na Bíblia. Por isso, da importância de eu sempre trazer estudos com passagens. Se atenham às passagens bíblicas. A gente vê no Brasil e fora muitos se apegando a pastores, evangelhos, TikTok, mensagens. Irmãos, o nosso credo é a Bíblia. Vamos apegar a Jesus Cristo. E aqueles ensinamentos que a gente vê aí fora, vamos ver se que o que ele está ensinando está contido na Bíblia. É só através de Jesus que chegamos a Deus. João 14,6, Edson. João 14,6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa passagem é clara. Ninguém chega a Deus a não ser através de Jesus Cristo. Não existe outra pessoa que leva a Deus. Santos, pastores, não tem. É Jesus Cristo. No Novo Testamento, há um credo completo e perfeito, nos dado por Deus. Na nova aliança de Deus, nomeou Cristo a única autoridade sobre a igreja, conforme nos comprova as passagens que o irmão Edson vai ler para nós agora. Mateus 28,18 diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Efésios 1, 22, 23. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Colossenses 1,18. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Jesus Cristo é o cabeça. Ele tem autoridade recebida por Deus, dos céus e na terra. Ele é a autoridade da sua igreja. A igreja bíblica é de Jesus Cristo. O credo bíblico, então, de forma simplificada, nós temos que o credo se encontra no Novo Testamento. O que? Lá no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós temos a confissão de fé, que baseia-se inteiramente no fato de confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Cristo é o único Salvador e mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2, 5 a 6. A palavra do Senhor diz: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então, nós vemos aqui na Bíblia que é só Cristo que é o mediador entre Deus e os homens. Todas aquelas doutrinas, denominações que vieram, que dizem que receberam revelações e fundaram igrejas e fundaram credos além da Bíblia, não diz a verdade. É somente Jesus Cristo. Confessar a Cristo e submeter-se a Deus, conforme a sua palavra. Vejamos algumas confissões descritas no Novo Testamento de que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Nós precisamos confessar a Cristo. Aqui está em Mateus Mateus 16, 16 a 18. 16, exato. A palavra do Senhor diz: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Essa passagem é uma confissão de Pedro sobre Cristo. Ela nos ensina que a igreja é de Cristo, que é uma promessa, né? Que Jesus Cristo ia edificar a sua igreja em cima da confissão de Pedro, onde Pedro afirmou que Cristo é o Filho de Deus. Então, o alicerce, a pedra da igreja de Cristo é Jesus Cristo. Essa outra passagem, Mateus 3, 16, 17. Assim diz a palavra.
Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Esse é meu filho amado, em quem me agrado. Essa passagem também, ela esteve no estudo do irmão Edson ontem, que eu postei todo o estudo dele escrito hoje no grupo Link Estudo Diários. Eu li e postei hoje, e nós vemos aqui Deus confessando que Jesus Cristo é seu filho. E o céu se abriu quando Jesus Cristo se batizou. E no estudo do irmão Edson nos diz a mesma coisa. Quando nós nos batizamos, o céu se abre para nós e Deus, né, nos vê como filho adotivo recebendo, né? Olha a maravilha de todo cristão que se batiza. Essa outra passagem, irmão, Mateus 17:5 diz assim a palavra: Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. no passado se ouvia os profetas, depois ouviram agora aqui, Deus está mandando agora quem tem que ser ouvido é meu filho. Ele confessa a Cristo na transfiguração de Jesus, lá onde estava Pedro, Tiago e João. Essa outra passagem, irmão do Etíope, Atos 8, 36, 37. Diz assim a palavra: Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olhe, aqui há água. Quem me impede de ser batizado? Disse Felipe: Você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. porque o Etíope confessa a Cristo. Quem assistiu hoje de manhã na Rádio Semear o estudo do irmão Randall com o Valdizan, ele deu sobre essa passagem, o estudo. Nós cristãos, nós temos que, o credo nosso também é confessar a Cristo perante o mundo, perante as nossas relações como Senhor e Salvador. Paulo diz o que acontece a quem confessar a Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. O que acontece? Olha aqui, Edson, para nós, lê para nós. Romanos 10, 9 a 10. Diz assim: Se confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então vamos, irmãos, confessar a Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, e viver e agir de acordo com a palavra do Senhor. No credo, na Bíblia, tem o plano de salvação para nossas vidas. A Bíblia nos mostra o verdadeiro plano de Deus para a salvação eterna. E é bem diferente do que os homens ensinam no mundo religioso, pois para eles há muitas maneiras de ser salvo. Alguns dizem que apenas com a fé, outros dizem que fé e confissão, outros ainda com fé, confissão e aspersão em água. Outros dizem que é com batismo pelo Espírito Santo e tem os que dizem que é com tem que ter uma experiência de salvação. Então, temos que estudar a Bíblia, né? Quando nós nos voltamos para o que a Bíblia diz, nós vemos claramente que para ser salvo precisamos conhecer a verdade, Jesus Cristo, nela crer, que é Cristo, arrepender-se dos nossos pecados de uma vida sem Deus, confessar a Cristo como nosso Senhor e Salvador e ser batizado em água por imersão. Para quê? Para o perdão dos pecados e para quê? Receber o dom do Espírito Santo. Não importa, irmãos, o que dizem os homens, é o Senhor que nos salva e por isso temos que ouvir e obedecer a sua palavra. Marcos 16, 15 e 16. Diz assim a palavra: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Missão para nós, então, e deu isso para os discípulos, né? Para nós, é cumprir isso. Todos que estão aqui, falem nas suas relações interpessoais, que você é cristão, pregue a Jesus Cristo, pregue o plano de Deus, ensine, mas para ensinar tem que viver aquilo que está ensinando. Na mensagem do irmão Tim, domingo passado aqui, para nós foi uma linda mensagem,
que as pessoas do mundo sabem como deve agir um cristão. Se nós, cristãos, não estamos agindo de acordo com a palavra, ele sabe. Então, temos que agir como verdadeiro cristão. Estudar, ler, ter fé, conhecer a verdade e praticar. Nós somos nova criatura. Segunda passagem, Atos 2:38. Diz assim a mensagem: Pedro respondeu: Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão do dom do Espírito Santo. Então, quando evangelizarmos, explicarmos que a salvação precisa, depois de crer, haver um arrependimento, uma confissão e ser batizado. E a finalidade do batismo, perdão dos pecados e receber o Espírito Santo de Deus habitando em nossos corações. No Novo Testamento, temos de forma incontestável em nossos dias tudo o que precisamos para crermos em Cristo, pois é a palavra documentada de Jesus e dos seus apóstolos. Ao estudarmos o Novo Testamento, irmãos, nós veremos todos os ensinamentos e mandamentos de Jesus Cristo, que foi dado por Deus, e seremos julgados pelas palavras proferidas por Cristo. Seus mandamentos são corretos, seu caminho é infalível e suas decisões são eternas e justas. João 14:21. Diz assim a palavra: Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Se você diz que ama a Deus e ama a Cristo, então você está dizendo que conhece os mandamentos de Deus e obedece os mandamentos de Deus. Pois são esses que amam o Pai e amam a Cristo. E são esses que serão amados pelo Pai e por Cristo. Segunda passagem, Edson. João 12:48 diz assim: Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Deus julgará todos pela sua palavra, pela palavra proferida por Cristo. Essa outra passagem, irmão. João 20:30-31 diz assim a palavra: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, crendo, tenham vida em seu nome. Então a Bíblia está à nossa disposição para isso, para que a gente creia que Jesus é o Cristo. Muitos milagres foram registrados com essa finalidade. Muitas coisas foram feitas com essa finalidade. Nós temos tudo que é necessário, o credo, que é a Bíblia, a nova aliança, para crermos em Jesus Cristo e obtermos a salvação eterna. Mas e o Velho Testamento? Já falamos aqui, vamos repetir. O Velho Testamento, ele tem um lugar essencial na revelação do plano de Deus. Ele preparou Israel e o mundo inteiro para a primeira vinda de Cristo e o seu reino eterno. No Velho Testamento, nós temos a oportunidade de conferirmos a validade e realização das profecias no próprio Velho Testamento e, posteriormente, nos tempos de Jesus, demonstrando a inspiração da palavra de Deus. Nós temos a oportunidade de conhecermos quais as leis do Velho Testamento que se foram confirmadas no Novo, como, por exemplo, a lei sobre o casamento, ou seja, o que Deus uniu não separe o homem. Muitas figuras e explicações que nos ajudam a compreender coisas contidas no Novo Testamento. Por exemplo, será que poderíamos entender o texto figurativo do livro de Hebreus se não existisse o Velho Testamento? Claro que não. Aquela passagem e muitas outras permaneceriam quase sem sentido se não encontrássemos a chave para compreendê-las no Velho Testamento. Bons ensinamentos nas vidas de centenas de pessoas que foram fiéis a Deus em suas relações com o Pai, lá no Velho Testamento, como, por exemplo, Abraão, Jacó, Moisés, Josué e tantos outros estão lá, nos ensinam. Um relato perfeito do desenvolvimento do plano de Deus para o seu povo e a redenção dos homens. Temos também uma história de viva dos tempos dos antigos a respeito do carinho, da paciência e o julgamento de Deus contra os homens pecaminosos no Velho Testamento. Mas o Velho Testamento, irmãos, é hoje de forma equivocada o guia espiritual de muitas igrejas denominacionais. Equivocadamente, pois essa aliança de Deus contidas em Êxodo e Levítico foi uma só com a nação de Israel
e não para todo mundo em toda época. Como vimos, o Antigo Testamento também é a palavra inspirada de Deus, mas hoje, para sabermos como se tornar um cristão, como louvar a Deus, como viver e servir a Cristo, é preciso abrir o Novo Testamento, uma vez que a velha aliança já atingiu o seu objetivo, que ela foi o tutor até Cristo. Hoje nós vivemos sob a autoridade de Jesus Cristo e dos mandamentos contidos no Novo Testamento, ou seja, há mandamentos, ensinamentos referentes à nova aliança de Deus com os cristãos, quer sejam judeus, quer sejam gentios, mas todos convertidos a Cristo. O Novo Testamento nos fornece tudo o que pertence à salvação, à igreja, o louvor e o trabalho cristão. Os homens afirmam que há muitas maneiras de louvar a Deus, mas é no Novo Testamento que encontramos a vontade de Deus quanto ao louvor a Ele. Deus nos diz que seja a adoração a Ele, né? Em João 4:24. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores, nós cristãos, o adoremos em espírito e em verdade. E no Novo Testamento aprendemos o que é adorar em espírito e em verdade. Por isso precisamos estudá-lo diariamente. Conclusão: qual o credo da Igreja Bíblica? Jesus Cristo é o único credo e a sua palavra nos basta. Ele é o Filho de Deus e a sua palavra é suprema. Por isso, o aceite com todo o seu coração, seguindo os seus ensinamentos e mandamentos que estão contidos na Bíblia. Os credos dos homens não podem nos salvar. O próprio Jesus disse sobre o manancial da salvação. João 14,6, irmão Edson. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos no caminho de Cristo. Que Jesus Cristo seja o seu único credo. Deus abençoe a todos, irmãos. Obrigado, irmão Edson, Amém. pela parceria. Eu gostei dessa parceria de dois falando. Eu Vamos ver se também gostei mais também, irmãos foi podem muito bom. participar. Vamos ver se mais irmãos podem participar na próxima, tá bom? Deixa eu fechar aqui a